O nosso tema hoje não é um tema muito fácil, não é um tema, apesar do tema, né, assim, apesar do assunto ser algo que já desperta até um certo tom jocoso, né, que é o dano moral no rompimento de noivado, namoro, e depois os reflexos dos contratos de corretagem matrimonial, é um tema que merece a atenção dos senhores, porque tem certas características que precisam ser dominadas, e como nós verificaremos, é uma questão que vem repercutindo em vários países. Então, por essa razão, eu vou começar falando um pouquinho sobre a ideia de responsabilidade civil. Na sequência, falaremos sobre a questão dos esponsais, ou seja, noivado no Código Civil. Vocês vão ver que o Código Civil não trata do assunto, só tem um artigo específico, né? E partiremos para o rompimento, os danos morais, os contratos de corretagem. Então, vamos lá. Falar de responsabilidade civil é voltar um pouco no tempo e verificar a teoria de Ulpiano, a teoria do digesto. Digesto, né, de Ulpiano foi, na verdade, um marco na história do direito, porque ele, dentro da sua concepção, ele disse que ninguém pode lesar outrem, ninguém deve lesar outrem. Aquele tem um cartaz antigamente que se usava para os tabagistas, né, para as pessoas que fumam, que era um cigarro no meio e estava escrito o seguinte: por favor, não fume, o seu direito termina quando o meu começa. É mais ou menos isso que o Ulpiano dizia, que todas as vezes que nós estamos em sociedade, quando nós estamos junto a outras pessoas, nós temos que observar esses relacionamentos, porque o exercício de um direito pode, até por uma falta de visão do próprio agente, estar sendo usurpado, está sendo ali usado de uma forma em que ele vai além e acaba lesando outra pessoa. E ao lesar essa outra pessoa, fica o dever de reparar. Nesse sentido, nós tivemos toda a sedimentação no Código Civil da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, inicialmente, ela estava no artigo 159 do Código Civil de 16, de Bevilacqua. Bevilacqua que fez um código, né, em 8 meses, correndo, porque essa tarefa de fazer o Código Civil tinha sido dedicada a um grande jurista da época, chamado Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, recebendo essa incumbência de fazer o Código Civil, passou 15 anos escrevendo o Código Civil, e quando então cobrado, porque o Brasil não tinha Código Civil, nós seguimos as ordenações do Reino de Portugal. Nós já éramos um país independente, tínhamos proclamado já a independência, entretanto, seguíamos ainda as ordenações de Portugal, as ordenações manuelinas, filipinas, afonsinas, enfim. Então, vejam, nem Portugal mais seguia as ordens dos seus reis, porque já havia decaído, e Brasil, independente, seguia a ordem do então rei antes da proclamação da independência. Precisávamos ter um código. Pediram então a Teixeira de Freitas que o escrevesse. Passou mais de 15 anos, um dia foi chamado, eu falei, escuta, e o código está pronto? Ele falou, olha, eu tenho aqui um esboço, 5.000 artigos, ele chamava de esboço. Ela falou, imagina, mas o que é isso? E foi rechaçado, foi, na verdade, ignorado esse código. Esse código é o atual Código Civil da Argentina, né? Aí chamaram Bevilacqua. Bevilacqua fez uma compilação do código francês, do código napoleônico e do código alemão. Em 8 meses entregou o código nosso, que até nessas ideias de 2002 é extremamente repetido. E lá no artigo 159, ele traduzia para nós que todas as vezes que uma pessoa comete algo, ela tem uma conduta que comete, vem a cometer ali, por essa conduta, um dano, causar um prejuízo a uma outra pessoa, ela fica obrigada a reparar. Mas é importante que nós falemos inicialmente que o ilícito que nós tratamos aqui da indenização é o ilícito civil, não é o ilícito penal. Por essa razão, eu separo em 4 partes aqui para vocês, para que nós não nos confundamos nas análises. Primeiro,
No direito penal, existe o princípio do nullum crime nulla pena sine lege, ou seja, não existe crime, não existe pena, se não estiver escrito na lei. Para que seja proibido matar alguém, tem que estar escrito. Matar alguém, pena, né? De tanto a tantos anos, enfim. Então, para que uma determinada conduta seja considerada criminosa, ela tem que ser tipificada. O que é tipificar? O tipo é colocar, regar nas tintas, né? Colocar no papel que aquela conduta é criminosa. No direito civil, não importa se não está no Código Penal. Não existe no direito penal dano culposo. Eu estou com um exímio criminalista aqui do meu lado. Existe dano culposo no direito penal, doutor Humberto? Não existe. Mas se uma pessoa, sem querer, ela escorrega numa calçada, bate as costas, por exemplo, num carro que está parado e quebra o retrovisor, veja, ela não quebrou aquele retrovisor porque ela quis. Ela tem que indenizar. Nós sabemos que toda a rua tem uma diva, né? Um departamento de investigação da vida alheia. Aquela vizinha fofoqueira, chata, né? Vamos imaginar que essa vizinha estava olhando a molecada jogando bola na rua, doida da vida. E, de repente, um menino bate num pé torto, chutou a bola não foi gol, e ela foi para o outro lado, lá perto da esquina. Nisso está passando o João, que é um... Nossa, o João, mas tem uma mira daquele jeito, sabe? Ele mira no gato, acerta no peixe, né? Ele mira de um lado, acerta do outro. E falaram, ô tio, chuta a bola aí! Ah, ele olhou e falou, é minha chance agora, né? Deu uma bicuda na bola, adivinha onde foi parar a bola? Na vidraça da casa da diva. Ela, pronto. Pegou, chamou a polícia, baixou a polícia ali, que ele quebrou a janela da minha casa. Ele falou, mas foi sem querer. E ela quer que ele seja autuado. Dano culposo não é crime. Não é crime, na esfera penal, portanto, não iremos enquadrar, mas na esfera civil, sim. Ele pode ser ali signatário, né? Ele pode ser destinatário de uma ação indenizatória. Então, primeira questão, direito penal tem que estar na lei, direito civil não. Para nós importa se houve dano. Houve dano? Sim. Então, é tema nosso. Não importa que essa conduta seja despenalizada ou não. Houve dano, eu só vou ter que demonstrar o dano que a parte sofreu. Bom, o direito penal, ele se vale do princípio da presunção de inocência. Ninguém é culpado até que haja uma sentença condenatória penal transitada em julgado. Ou seja, todos são inocentes até que haja o julgamento definitivo por um juiz e não caiba mais recurso. No direito civil, essa presunção não existe. Existe, ao contrário, uma presunção de culpa. Exemplo, dia de churrasco. Aí, no dia de churrasco, muitas vezes, né, uma churrascada, foram várias pessoas convidadas, ficou muito conturbada a questão de carros lá na rua, pararam os carros na calçada, trancando ali os carros do proprietário do imóvel. Ele não consegue sair porque tem carros estacionados. E lá pelas tantas, no decorrer do churrasco, acabou o carvão, acabou o gelo, enfim. Ele precisava sair para comprar mais. Não dava para sair com o carro dele. Ele pede a chave do carro do amigo que estava lá. E fala, meu amigo, você tira o carro lá para eu sair? Dá a chave que eu tire. Ele, não, vai com o meu carro, vai com o meu carro. O amigo empresta o carro para o outro para buscar ali carvão. Naquele pequeno deslocamento, naquele pequeno itinerário que foi feito da casa até o posto de gasolina, o supermercado, o sujeito não acostumado com aquele veículo, com as dimensões, bateu o carro, foi tirar uma fina ali, levou o retrovisor de um carro que estava parado. O carro do amigo não fez nada, mas ele levou o retrovisor. Ele não parou, não voltou, ele viu que o carro não fez nada, ele falou, eu vou sair correndo, ninguém viu. O proprietário só viu o proprietário do carro amassado, só viu que veio um veículo cor tal, placa tal, e bateu no dele, e foi embora. Anotou a placa. Veja, dias depois, o proprietário do imóvel recebe uma notificação sobre, ali dizendo respeito àquele acidente que houve, aquele prejuízo que foi acarretado pela colisão do seu veículo com o do outro que estava parado.
Aí fala, mas não era nem eu. Peraí, esse dia é o dia do churrasco, eu não lembro de ter feito isso. Aí vai ver, pô, emprestei o carro pro fulano. Ele tem que pagar? Em princípio, sim, porque o carro é dele. Se ele vai ter direito regressivo, é uma outra discussão. Mas então aquela máxima do direito penal, do princípio da presunção de inocência, não cabe aqui. Ele fala, não, mas espera aí, o carro é meu, mas você precisa ver quem estava dirigindo. Esquece, o dono do veículo que responde. Por isso que nós, ao vendermos o nosso veículo, temos que ter o cuidado de tirar uma cópia do comprovante ali de transferência e protocolizar aonde? No DETRAN, no Departamento de Trânsito. Para que se houver um atropelamento, uma batida, enfim, vocês já conseguiram. Muito embora já tivesse feito em cartório, vocês levaram um Departamento de Trânsito para que se bloqueie ali o licenciamento do veículo no próximo ano, caso ele continue com o carro sem passar por nome dele, né? Bom, uma outra questão do direito penal é que é importante nós sabermos se a pessoa queria ou não queria cometer o ilícito. Se ela queria matar, se foi sem querer, que ele estava dirigindo e de repente surgiu uma pessoa na frente dele, estava chovendo demais, enfim. Culpa e dolo no direito penal, ou seja, saber se ele queria ou não produzir aquele efeito lesivo, são importantes para o cálculo e dosimetria da pena. Saber se a pessoa tem que ficar mais ou menos tempo reclusa. Já no direito civil, culpa e dolo, sobretudo no Código Civil de 2002, pouco nos interessa. Até aquelas ideias que nós tínhamos, que praticamente se agarravam na lei de imprensa e que acabaram, de nós termos a responsabilidade civil grave, leve e levíssima, não existem mais. Então, se, por exemplo, uma pessoa está levando o gás para outra, o sujeito vende gás. Aí a pessoa escuta aquela musiquinha da Ultragás, né? E corre ao portão e pede para ele levar um bujão de gás. Ao descer ali o bujão do caminhão, ele, sem querer, trupica num vaso e quebra o vaso daquela dona de casa que comprou o bujão. Aí ele fala, desculpa, minha senhora, foi sem querer. Ela fala, sem querer uma ova, porque culpa ou dolo não interessa, a senhora vai ter que pagar esse vaso aqui, né? Não importa se foi sem querer ou não. Imagina uma pessoa que ela tem um problema, que toda vez que ela vai espirrar, ela levanta a perna esquerda. Aí ela está parada no farol, começou a dar aquela vontade de espirrar. Daqui a pouco ela levantou a perna esquerda e pum, bateu no carro da frente. Aí você tá louca? Ai, desculpa, é que quando eu vou espirrar, eu levanto a perna. Foi sem querer, desculpa aí, né? Não existe isso. Foi sem querer, mas vai ter que pagar, né? Então, para nós, no direito civil, culpa e dolo, pouco importa. Né? O que importa para nós é se houve dano, ok? Terminando, para que nós comecemos então a entrar na nossa seara, realmente, a nossa discussão de hoje, é importante nós falarmos que no direito penal, cada agente responde pelo seu ato isoladamente. Então, se nós temos duas pessoas deflagrando ali, uma contra a outra, ali determinados vários disparos em via pública, né, portando ali arma de fogo, nós vamos analisar a conduta, tanto do A e do B. Do A que não atirou, do B que só atirava, enfim. Cada um vai ser analisado de acordo com o que fez, de acordo com o seu comportamento, com a sua conduta. No direito civil, nós podemos analisar a conduta dos dois e compensar as culpas. Por exemplo, existe a figura do dolo recíproco no direito civil. Quando um estelionatário quer dar um golpe em outro estelionatário, que estão ali mutuamente mal intencionados, pode ser que nós tenhamos uma anulação de nenhum nem outro podem reclamar, porque ambos estavam de má fé. Um outro caso, semáforo de 3 fases. É noite, tarde, né? Já está, portanto, num horário perigoso para ficar parado naquela esquina. Semáforo está aberto para mim. Semáforo está fechado para mim. Semáforo está fechado para o outro colega que está na outra esquina. Mas está aberto para uma outra via que não tem ninguém. Eu estou vendo que está de madrugada e o farol está aberto ali para o outro. Não tem ninguém. Aí eu penso, vou passar no vermelho. Porque não tem ninguém lá. O outro pensa a mesma coisa. Vou passar no vermelho porque não tem ninguém lá. Os dois colidem.
é aquela história, né? Eu estou errado, você também, cada um fica com o seu prejuízo. Isso é lícito no direito civil? É. No direito penal, não. Porque no direito penal não está ao alcance da pessoa muitas das ações penais. Elas não são de propriedade do particular. Algumas, poucas, que cabe ali a denúncia, né? Ali o start da ação penal ou da investigação, sim, mas no direito civil esta é a regra. Uma pessoa pode, muitas vezes, ao estar transgredindo, ou estar, portanto, num ilícito, se deparar diante de outra que também está, e as culpas se compensarem. Partindo, então, desse pressuposto, né, de que nós fizemos essa distinção, eu vou começar a falar com vocês já sobre o nosso tema, que é a questão do noivado e do namoro, e na sequência vamos entrar na parte da corretagem matrimonial. Bom, há alguma menção no Código Civil sobre noivado? Vocês vão ver que só existe uma, que é o artigo 546, tá? Eu até falo aos senhores que caso tenham interesse depois nesses slides, eu franqueio a todos, eu vou passar o endereço e deixo a vocês depois disponível para fazer um download, caso queiram, tá? O artigo 546 do Código Civil diz o seguinte: a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Então, o que acontece? A novela é Insensato Coração. Vamos falar de novela? Yering já dizia, se está no mundo, está no direito. Se está na novela, tem que estar também no direito. Luciana morreu. Ela foi, Pedro, né, que é o Pedro, estava lá discutindo com ela, porque ele tinha terminado o namoro, o noivado, que é um se casar, e ela queria que ele voltasse. E ele fez um ótimo negócio, porque ele começou a namorar com uma outra bonitona lá, só que ela ficou inconformada, e ele não viu que colocaram diesel no avião ao invés de querosene, gasolina azul, sei lá o que iam colocar, mas colocaram o combustível errado. Quando ele estava ali, em pleno voo, a aeronave caiu, morreu Luciano. Casamento não se concretizou. E ficou uma briga por conta dos presentes, né? Até que o irmão, o cunhado ali, né, o irmão de Pedro, né, se valendo ali de um subterfúgio, furtou todos os presentes. Bom, o que diz o artigo 546? Vocês podem entrar com uma obrigação de fazer, com uma ação de obrigação de fazer, pedindo para devolver o presente. Gente, quer situação pior do que ser convidado para ser padrinho de casamento hoje? Quando a pessoa chega, olha, eu vou casar, ai, que legal, eu queria que você fosse o padrinho. Por quê? Por que eu? Não, porque se... O que eu fiz para você? Para os convidados, vem uma lá, nossa lista de presentes está e vem uns 15 cartões, né, na Fast Shop, lá não sei o que. O padrinho já vem, queremos aquela geladeira que faz compra automática, que é logada na internet. Ser padrinho é sinal de descapitalização. Nós sabemos que padrinho é o sujeito que dá o presente, que é a cerejinha do bolo, né? Não dá. Casamento não se realiza, presente para cá, meu caro. Que negócio é esse? Eu vou saber se são dois estelionatários que estão que se casar lá e ali angariar presente. Eu chego com uma garota e falo, vamos fingir que nós vamos casar, a gente convida o doutor Humberto para ser nosso padrinho, né? Doutor Rui, enfim. E depois nós não casamos. Não, o legislador já passou por esses golpes aqui, isso é coisa antiga. Tem que devolver, inclusive em contemplação, tá, de filhos, de prole futura. Pode ser que a noiva já tenha ali comido a sobremesa antes, não tem problema. Nesse caso, devolve o presente do filho também. Então, essa é a única menção que nós temos no direito civil. Mas e aí, Cabezon? Fica assim mesmo, aliás, eu nem deixei vocês à vontade, me chamem como quiser, tá, gente? Sei que meu nome é bem diferente, é Cabezon, eu já me acostumei com esse nome, já desde o prezinho, o primário, porque eu não podia falar Cabezon. A professora falava Ricardo de Moraes, eu gritava alucinado presente, porque se ela falasse Ricardo de Moraes Cabezon. Meu colega falou, seu nome é o quê? Cabê, outro Sola, aí outro Sudo,
Aí começava estuprador de gorro, não, esse camarada é o quê? Aí começava daí para frente tudo quanto é apelido que vocês possam imaginar. Essa questão de bullying, isso aí é antigo, viu? Então, cabeção, cabeçola, grande moringa, estuprador de gorro, caixa d'água, tudo que vocês podem imaginar. Fiquem à vontade. Então, eu só peço, pode me chamar de cabezão, eu já estou acostumado. No começo é estranho, mas depois vocês se acostumam, tá? Fiquem à vontade. Então, onde que eu localizo essa matéria, que é a questão do noivado, a questão do namoro rompido, que gera danos? Vocês vão pegar do artigo 186, um artigo 186 ao artigo 188, né, que é para nós ali o baluarte das indenizatórias, né, dos ilícitos civis. Bom, então vamos lá. O artigo 186, ele fala genericamente o seguinte: aquele que faz ou deixa de fazer alguma coisa, ou seja, aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aquele que faz ou deixa de fazer algo que causa prejuízo a uma outra pessoa, tem que indenizar. Fazendo aqui só um esqueminha bem sucinto, o artigo 86 diz o seguinte: a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. Há um nexo causal. O que é o nexo causal? É uma ligação entre a causa e o efeito, entre o fato e seu desdobramento. A pessoa pintou a unha e ficou com cárie. Mas tem a ver? O que tem a ver isso? É essa a pergunta do nexo causal. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver? Tem. Então tem nexo causal. Tem nada a ver? Não tem nexo causal. Isso é nexo causal para nós. A gente fala, isso não tem nexo, isso não tem ligação. E tem que haver dano. Pode até ser que eu fiz alguma coisa, realmente existe uma relação entre o que eu fiz e um desdobramento, mas não é lesivo. Há males que vêm para bem. Há determinados foras que nós tomamos na vida que nos ajudam, né? Então, nem sempre, né, um rompimento de um noivado ou namoro é sinal de dano. Bom, o que nós levamos em consideração nos danos? Dano material e dano moral. Dano material no rompimento de noivado é cristalino, é certo, é pacífico, é direito das partes. Então, o tribunal já aceita hoje de forma pacífica o dano material. Para quê? Em situações de danos emergentes, de lucros cessantes. Danos emergentes. O que é danos emergentes? Danos emergentes, na água, determinadas coisas que estão na água emergem, sobem. É a mesma coisa aqui. São os danos que sobem, que surgem do ato ilícito. Então, por exemplo, o que pode acontecer de um rompimento de noivado ou namoro? O sujeito está pagando a prazo o pacote da lua de mel. Tinha um aluguel do salão em que ia fazer a festa do casamento. Os convites de casamento eu parcelei. A filmagem, o buffet, vestuário, multa rescisória de locação do imóvel. Eu já tinha locado um lugar, um apartamento, para nós morarmos. Só que o casamento não se realizou. Isso, o tribunal entende pacificamente que é possível, sim, cobrar, ratear, porque a despesa, ela pertence aos dois. Lucros cessantes. Frustração de uma expectativa de lucro, o que eu deixei de experimentar por conta do final do casamento. Perda de ganho esperado. Cabe aqui a responsabilidade civil pela perda de uma chance, que eu estava vendo até no livro do Lincoln aqui, que ele contemplou, que é difícil ver profissional falando sobre isso. O que é a responsabilidade civil pela perda de uma chance? Ela surgiu aqui no Brasil, uma forma até mais intensa, com aquela situação do show do milhão, que o sujeito perdeu a última pergunta e deixou de ganhar 1 milhão, né? A questão é a seguinte: há certos fatos que acontecem na nossa vida que fazem com que nós não consigamos experimentar uma oportunidade que ia ser de lucro, exitosa para nós. Vou dar um exemplo no nosso caso. A garota, ela tinha uma atividade profissional que era muito próspera.
Entretanto, ela era funcionária pública federal. E o noivo não queria que ela trabalhasse na constância do casamento. E pede para que ela peça demissão. E ela pede demissão. Exemplo B. A garota trabalha em São Paulo e o noivo vai morar, né, por exemplo, em Vinhedo. E fala para ela, olha, não dá para nós irmos para Vinhedo, você trabalhando em São Paulo. Peça demissão. Ela pede demissão. O casamento não se realiza. Ela pediu demissão na expectativa de que ia morar com ele lá e ia arrumar emprego por lá. Então ela deixou de experimentar ali, por exemplo, uma progressão profissional por conta do fim do relacionamento. É claro, né, aqui motivado pela outra parte, de forma inusitada. Então nós vamos ver aqui os parâmetros, porque não é tão automático assim. Eu tenho que provar que foi algo do dia para a noite, que estava tudo certinho, não foi eu que saí fazendo ilações e saí do emprego, né, imaginando que tudo seria um mar de rosas. Vamos lá. E os danos morais, Cabezão, como é que fica? Eu não sei se vocês já viram aquela peça que Jean-Paul Sartre escreveu, Entre Quatro Paredes. O filme, que já foi até feito um filme sobre essa obra teatral, vem de um livro, né, escrito por Sartre, em que ele narra o relacionamento de 3 pessoas no inferno. Nós tínhamos lá o Garcim, nós tínhamos Inês e Estelle. Garcim, gente, é um homem que foi lá para o inferno porque era um sujeito extremamente covarde aqui na Terra. E ele era tão covarde que ele acabou, muitas vezes, sendo omisso por ter medo de sofrer retaliação. Foi para o inferno. Inês era porreta, era uma funcionária dos Correios homicida, ela matou 2. Ela tinha um pavio com a Zefa Maceió, arranca as tripas e dá um nó, falava 2 vezes com ela, já ficava nervosa, ela não tinha muita paciência não. Matou 2, foi também lá falar com o capetão. E nós tínhamos Estelle. Estelle era uma mulher belíssima, belíssima. Só que ela, tchum, no marido. E o pior, ficou grávida do que, tchum, né? Ficou grávida do 02. E como o 02, né, ele tinha características físicas bem diferentes do seu marido, ela ficou temerosa de que a criança, ao crescer, demonstrasse o adultério cometido. Aí o que ela fez? No dia do nascimento da criança, ela matou a criança. Então, era uma infanticida. Foi para o inferno também. Aí no inferno, aquele calorzão, você imagina, um homem, 2 mulheres, né? Garcim estava lá, o rei da cocada preta, né? Andando, só que ele elegeu Inês. Inês era a musa dele. Ele olhava para Inês e falava, meu Deus, essa mulher aqui comigo seria tudo de bom, né? E chegava perto dela e começava a contar histórias que ele estava no inferno porque na terra só dava ele. Que ele matou vários. Você matou 2, eu matei 2 dúzias por dia. E quanto mais ele falava, mais ela se convencia que ele era um covardão. Só que tinha um problema. Inês era lésbica. Inês gostava de Estelle. E Estelle era muito vaidosa. Ela era belíssima. E no inferno não tem espelho. Então, Estelle chegava para Inês e falava, ai, Inês, eu tô bonita? Ela falou, você está lindíssima. E ela ficava ali arrumando o cabelo, né? Perguntando para ela se ela estava bonita e tal. Por que você se arruma tanto? Na esperança dela falar para você. Né? Mas por que você se arruma tanto? Ah, para ver se ele me nota. Ele quem? Garcim. Então, nesse momento, nós tínhamos um quadro, né, de Garcim, que gostava de Inês, que gostava de Estelle, que gostava de Garcim. Ou seja, um triângulo amoroso que jamais daria certo. E Sartre vai desenvolver nessa história para que o leitor faça a seguinte conclusão. O inferno na nossa vida é o outro. Aquele inferno que ele narra é a nossa cabeça. Quantas vezes as pessoas deixam de ser felizes porque não têm o reconhecimento do pai, do marido, né, da esposa. Ela, enquanto o seu chefe não parabenizá-la pela iniciativa, ela não é feliz, ela espera ser feliz, porque ela colocou a felicidade
naquele ato de gratidão. Só que a pessoa não é dada a isso, mas ela fica sofrendo. Então, na nossa vida, o inferno de que nós tratamos todos os danos morais e tudo mais, ele é de natureza subjetiva. Podem ver, podemos ter um dia maravilhoso. Se ao nos deslocarmos para a nossa casa, vem uma pessoa e nós estamos no nosso carro, com os faróis altos ligados atrás. Paramos no farol e ele começa a buzinar porque o farol acabou de abrir. Começa a querer passar, fecha. Tudo aquilo de maravilhoso que foi o seu dia, foi um dia abençoado, um dia maravilhoso, como eu disse. Vai por água abaixo. A pessoa começa a irritar, começa a xingar. Tudo aquilo de bom vai embora. Né? Eu dou sempre um exemplo daquela pessoa que quer, por exemplo, intervir no nosso relacionamento. Nós sempre temos uma ou outra pessoa que fica, muitas vezes, interferindo num relacionamento, num namoro. E uma pessoa coloca um temperinho, ela fica ali, por exemplo, fazendo intriga, fica fazendo perseguição, fica fazendo fofoquinha. Vamos imaginar que nós, então, estamos diante de um dia mais feliz da nossa vida, que eu vou tentar resumir com vocês, já que a nossa palestra é sobre noivado e namoro, seria o dia do nosso casamento. Um dia que vocês conseguiram se unir a uma pessoa que vocês sempre almejaram ter ao seu lado. Os Gianecchines, as Cicarellis, as suas vidas, enfim, cada qual na sua proporção. Bom, nosso casamento não foi um casamento comum. Convidei o Dr. Humberto Durso para ser meu padrinho, ele me deu um casamento na Ilha de Caras. Então vocês ganhavam ali o convite, já vi um voucher, né? Dr. Rui, então, falou, eu pago o buffet. Gente, aquilo não era uma coxinha, aquilo parecia uma mexerica pocã. Era um absurdo, eu não sabia nem como pegar aquilo, porque era... Né? Enfim, 2 palcos, 2 festas rolando ao mesmo tempo. Roberto Carlos foi pessoalmente lá para o pessoal mais antigo. Na outra parte, nós tínhamos ali a Ivete Sangalo, revezando o palco com o... Enfim, era uma festança. Convidamos todas as pessoas que queríamos, as pessoas que vocês amam, que vocês estimam, mas um ambiente fantástico, formidável. De repente, chega na festa essa pessoa. Essa pessoa que um dia que você estava na casa da sua namorada, ele foi lá e murchou os 4 pneus do seu carro. E você só tinha uma step meia boca. Essa pessoa que uma vez pediu para as meninas irem te pegar quando você estava no ônibus, né? Você, garota, ficou ali muitas vezes à mercê dela, das maldades dela, as intriguinhas que ela fazia. E ela já desce causando na festa. Ela já desce, olha para sua mãe, vestida a caráter, e fala, nossa, aquela gorda naquele vestido parece um suspiro. Aí um fala, suspiro. Você já começa a olhar aquilo, ela pega aquela coxinha dada pelo buffet contratado ali pelo Rui, vai morder, credo, e gospe na piscina. Dá uma Gente, toda a felicidade que vocês conseguiram resumir naquele dia vai por água abaixo nesses 5 segundos. Lembre-se do Castelo Chantilly com a Cicarelli, o que houve. Vocês lembram daquilo. O barraco que foi. Lembre-se disso. Essa é a nossa natureza. O dano moral reflete isso. Tá? Dano moral, portanto, é realmente essa prospecção, esse reflexo de um determinado ato numa pessoa, que vai ser submetido depois a uma moral média na apreciação. Porque nós temos moral média. Se nós sairmos agora, aqui na Praça da Sé, e verificarmos, por exemplo, 80 garotas correndo de biquíni aqui na praça, o que nós vamos falar? Isso é o paraíso? O que está acontecendo? Não, é claro, não, falar, tem coisa esquisita aí. Daqui a pouco vem 80 garotos de sunga correndo. Que isso? Nós vamos achar isso normal? Não. Essa é a moral média. É a opinião nossa, que por mais que seja divergente em razão da nossa criação, ela se converge em determinados pontos. Então, o dano moral, ele converge muitas vezes a um juízo de moral média. Bom, essa teoria do afeto como valor jurídico, Cabezão, então, para falar sobre dano moral no rompimento de noivado ou namoro, não. O afeto como valor jurídico, ele tem uma outra concepção. Aqui nós vamos falar do desafeto como valor jurídico.
e não do afeto. Aquela teoria que nós construímos, por exemplo, quando o pai não gosta do filho, quando o pai trata mal a criança, desdenha da criança, né? Ela não se aplica ao nosso caso, ok? Então nós vamos falar justamente dessas questões essas questões que vêm a vilipendiar, a ofender, a diminuir a pessoa. E eu vou passar algumas casuísticas para vocês. Indenização, responsabilidade civil, dano moral, inocorrência, ou seja, o tribunal entendeu que não cabe dano moral. Autora que se iludiu com promessa de casamento, caso de mera suscetibilidade, que não traduz dano. Ausência de ilicitude do comportamento, verbo indevida. Gente, é inerente ao rompimento de namoro ou noivado dor, chateação, sensação de desprezo. Então, a sensação de ser abandonado, de dor, angústia, isso não dá dano moral. O tribunal, ele precisa de algo maior para poder caracterizar dano moral. Outra situação. Rompimento de noivado, indenização. No que corresponde aos danos materiais, as partes já se compuseram anteriormente, ou seja, já houve composição quanto ao dano material. Quanto aos danos morais, não se vislumbra ter a autora se exposto ao ridículo na sociedade que vive, mas sim, o que está configurado é a sua suscetibilidade exacerbada, o que é insuficiente para originar a indenização pleiteada. Eu verifico muito nessas questões de dano moral, que a pessoa coloca, eu deixei de ter amigos, eu não sei mais nem com quem conviver. É verdade. Quando nós namoramos muito tempo com uma pessoa e termina o namoro, você não sabe nem mais como paquerar alguém. Você não sabe nem mais o que falar. Você está tão acostumado com a outra pessoa, né, que você não sabe, como o pessoal fala na linguagem popular, como chegar na outra pessoa, como iniciar um diálogo. Porque você está fora do mercado, você já não sabe mais nem como flertar, não é verdade? Você se sente ali e fala, onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Aí o sujeito chega e fala, aí mina, vamos ficar, né? Tem até uma história, viu, Rui, aqui. Não vou falar que o sujeito era corintiano, tá? Mas tudo bem aqui. Desculpa. O sujeito foi numa balada, viu, Rui? Aí ele começou a dançar na frente da menina, e ela já incomodada, né? E ele começou a transpirar. Aí ela chegou pra ele, né, assim, dando um simancol. Você sua, hein? Aí ele pegou, olhou pra ela, deu um beijo nela. Eu também vou ser seu, mina! Então, muito bem. Então, estar fora do mercado traz problemas terríveis, né? Bom, outra situação, dano moral, indenização, rompimento de noivado prolongado. Aqueles noivados, muito obrigado, minha mão molhou. Depois dessa piada, você já estava derrubando tudo aí, depois dessa... Vai que você sua e olha pra mim. A dona Luciana não vai gostar, viu? Agora quer consertar, né? A dona Luciana é a esposa dele, viu? Continuando, antes da interrupção. Foi sobre dano moral, viu? Então lá, rompimento de noivado prolongado. Não se pode desconhecer que inúmeros fatos da vida são suscetíveis de provocar dor, de impor sofrimento. Nem se ouvida que qualquer sentimento não correspondido pode produzir mágoas e decepção, e nada impede que as pessoas livremente possam alterar suas rotas de vida, quer antes, quer mesmo depois de casadas. Descabe indenização por dano moral decorrente da ruptura, quando o fato não é marcado por episódio de violência física ou moral, e também não houve ofensa contra a honra ou a dignidade da pessoa. Não tem maior relevância o fato do namoro ter sido prolongado, sério, ter havido relacionamento próximo com a família e a ruptura ter causado abalo emocional, pois são fatos próprios da vida. Então, o que nós estamos verificando aqui é que não basta ter um relacionamento duradouro, não basta ter dor, é preciso ter algo a mais.
E eu já vou falar para vocês o que são esse algo a mais. Outra casuística. Dano material e moral. Rompimento de noivado. Preliminar de incompetência recursal rejeitada. Voto vencido. A ruptura de compromisso de casamento somente dá direito ao ressarcimento de dano material, quando houver demonstração de que a parte reclamante contribuiu para a aquisição dos bens, caso em que a autora não produziu prova convincente nesse sentido. Embora inegável a dor e o sofrimento decorrentes do término do relacionamento afetivo e da frustração quanto ao enlace matrimonial, não há como imputar ao réu a prática de ato ilícito. O rompimento é decisão relacionada ao sentimento de cada pessoa, não cabendo ao judiciário valorá-la. Bom, uma coisa é certa, vocês vão ver que, militando no direito de família, nem no casamento nós somos obrigados a ficar com uma pessoa. E no divórcio não tem dano moral, via de regra, pelo rompimento das núpcias. Por que no namoro teria? Então, nós vamos ver por quê. Porque algumas pessoas exacerbam na hora de terminar o relacionamento. E quais são os critérios? São 3 critérios. 3 critérios que têm que estar juntos, concomitantes. Sem a presença de um deles, um desses 3, não se caracteriza dano moral. Primeiro critério, não pode ser um namoro de balada, um namoro de verão, um ficar. Né? Hoje tem o ficar. Né? Então, é preciso que haja uma promessa efetiva de casamento. Então, primeiro requisito, existência de promessa de casamento e a sua bilateralidade. Não adianta, né, o rapaz pedir em casamento ali uma garota e ela não querer. Claro que ela precisa aceitar, né? Então, como é que eu vou provar isso, gente? Eu sempre falo para as garotas em sala de aula, né, que presente de namoro, quando termina, geralmente o namorado quer pedir de volta, né? Me devolve aquela corrente que eu te dei, te devolvo uma ova. Aí fica aquela briga, né? A melhor coisa que vocês têm que fazer, sempre, é pedir um cartão. Se não tiver cartão, pega o guardanapo do restaurante. Aí fala, você não vai escrever nada? Escrever por quê? Para eternizar. Eu quero guardar, eu quero colar na agenda. Né? Aí ele coloca, eu te amo. Não, você coloca assim. Nesse aniversário de namoro, te dou esse colar, ao termo de doação, te dou esse colar, né? Para materializar o meu sentimento. Gente, abraça, dá um beijão nele, corre na mesa do lado e fala, olha que lindo que ele fez, assina aqui, papai, que você viu isso aqui. Termo de doação. Não dá na mão dele isso nunca mais. Vocês vão provar que existia uma promessa de casamento por e-mail, por scrap, Orkut. Orkut é um veneno no direito de família. Terrível. Por quê? Quantas vezes a pessoa vai lá no teu escritório e quer que se divorciar da outra pessoa porque ela traiu, que ela fez e aconteceu e fala que está sofrendo horrores e não sei o quê, coloca no Orkut, vida nova, desgraça saiu da minha vida. Aí tá o sujeito lá, do lado de um monte de mulher e não sei o quê, você só dando print nas imagens. E juntando no processo, que tudo que ele está falando é mentira. Então, sejam muito moderados em Facebook, Orkut, comunidades virtuais, porque isso é prova. Isso é prova. O sujeito coloca lá, eu quero casar com você, vamos casar amanhã e não sei o quê, só dando print ali, ó, só imprimindo, só imprimindo. Vai guardando. Vai guardando. Tem aquela tecla do teclado que é o print screen, ela congela a tela. Você print screen, Ctrl V. Print screen, Ctrl V. Só vai guardando. Só vai guardando. Chega a hora. Né? Espero que não seja de você, mas do cliente, vocês vão lá e pum, junta. Né? Emissão de convites para o casamento, são provas. Filmagem pretérita do noivo. Então, o noivo falando para as câmeras, vou casar com ela, essa mulher da minha vida, é a tampa da minha panela, é metade da laranja, fala aquele monte de coisa, enfim. Pronto, isso vale. É claro que estou usando o exemplo do homem, mas quem é o sexo frágil aqui é o homem. A mulherada acaba com a gente, né? Mas colocando ali, né, Rui? Você que é uma vítima.
assídua da mulher. Se o cara bebeu numa festa e faz uma declaração dessa natureza. Embriaguez fortuito. Bom, segunda situação. Eu preciso ter uma promessa de casamento e uma recusa injustificada em contrair. O que é uma recusa injustificada? Bom, os tribunais já decidiram isso. O que é injustificado? O que não é motivo para terminar. Né? Agora, ele decidiu o que não é motivo para terminar pela incidência de situações que são motivos para se terminar. Então, ele, ao estabelecer o que é motivo, nós criamos o não motivo. O que ele disse, o que o tribunal já disse, que olha, pode terminar, que isso aí é mancada, hein? Aconteceu isso aí, pode terminar. Primeiro, erro essencial quanto à pessoa. Namorava com um sujeito, todo dia andando de branco, acreditava que era médico, que era dentista, era o pai de santo, era o açougueiro, enfim, né? Pensou ali que, né, o rapaz era viril, tal, descobriu que não era. Infidelidade. Sevícia. O que é sevícia? A pessoa que gosta de causar dor na outra para ter prazer. Primeira noite de amor, ele leva vela, chicote, chibata, prego, né? Tira aquela serpentina que coloca em casa de proteção, que ele quer amarrar ela na serpentina. Pendura um cipó no meio do quarto. Injúria grave. Hoje nós não temos mais a injúria grave, né? O estupro, é lógico que elas estão equiparadas, né? Então, nós não tínhamos, por exemplo, na traição com pessoas do mesmo sexo, caso de adultério, mas casos de injúria grave, né? Aí fazendo uma outra concepção aí, não estou entrando em estupro, é claro. Então, se a pessoa traiu a outra com um amigo, né, e ele era homem, cabe também terminar o relacionamento. Abandono. O sujeito falou que ia na semana que vem e nunca mais apareceu. Né? Prodigalidade, gasta tudo que tem, e mais um pouco, habitualmente. Né? Condenação por crime desonroso, ela descobre que ele era o peladão da praça. Aversão ao trabalho, o sujeito que não arruma emprego nunca. Excessiva irritabilidade. Todo lugar que eles vão junto, ele arruma uma briga. Para ele, ela se sente, né, a última coca do deserto ali, porque aonde ele vai com ela, ele arruma confusão. Todos estão olhando para ela. Aí ele fala, o que aquele cara está olhando para você? Ele é vesgo, bem. Não, ele está olhando para você. Ele está olhando e quer tirar satisfação, almoço em família, arruma briga. O sujeito é extremamente agressivo. Desonestidade, situação econômica e social diferente da apresentada, mudança de religião. O sujeito sempre saiu para tomar cerveja com os casais amigos ali. Aí depois ele se converteu a uma dada religião. Aí fala, você vai beber alguma coisa? Não, não vou beber não. Beber água. E vocês deviam fazer a mesma coisa. Mas por quê? Porque não está certo o que vocês estão fazendo, vocês estão se embriagando, vocês estão sucumbindo ao capeta. Aí, e na hora que entrega a cerveja, o sujeito começa a... Enfim. Grave enfermidade emotiva. Até o casamento nós tínhamos a então separação remédio. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Aquele negócio na saúde e na doença é bonito na religião, né, gente? Mas no dia a dia é direito se separar. Bom, o problema maior vem do terceiro elemento, que é esse sim que coroa. Existência de um dano moral que vai além do nexo causal. Gente, não é só a dor da separação que está pegando, não. É a forma como a pessoa terminou. Então ela chega na hora de falar sim, é de livre e espontânea vontade, que aceita a fulana como sua esposa? Não. Você não entendeu, é de livre e espontânea vontade? Não, não quero me casar. Não aparece no dia do casamento. Não tem aquele carro que faz homenagem de amor? Já teve sujeito que usou aquele carro para terminar o relacionamento. Coloca uma faixa para colocar que a pessoa não presta e para encerrar, depois os convites já distribuídos. Teve um caso muito famoso, em cerca de 3 anos atrás, de uma pessoa que descobriu que o padrinho saía com a noiva. Ele contratou um detetive particular, fotografou os dois no motel. Isso foi um caso assim
na época bem notório. E ele tirou cópias das fotos e colocou embaixo das cadeiras dos convidados da festa. E ele, assim que houve a convolução de núpcias ali pela autoridade eclesiástica, né, não sei se era padre ou pastor, ele pediu a palavra para agradecer a todos, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele, porque naquele dia ele conseguiu realizar algo que ele estava muito afim de fazer já há algum tempo, que era mostrar a todos quem a noiva dele efetivamente era. E ela, com um sorriso toda, né? E não só, mostrar também que determinadas pessoas são muito mais do que mostram ser. A exemplo do padrinho, e pediu o padrinho vir à frente, uma salva de palmas e tal. Uma coisa assim, extremamente arquitetada. E falou a todos, olha, eu não tenho nem palavras, eu peço a todos que peguem embaixo das suas cadeiras um envelope. E nesse envelope vai estar tudo o que eu queria dizer a vocês sobre esses dois. Tá a foto dos dois peladão, né? Então, isso foi um caso famoso. Aí fala assim, pô, Cabezão, mas ela traiu ele. Sim, mas a resposta que ele deu foi muito desproporcional. Ele não podia ter feito isso. Que no afã de invocar um direito, ele acabou destruindo o seu próprio direito. Então, a resposta que ele deu foi muito além. Porque o que houve entre ela e ele foi entre quatro paredes. Ele ficou muito irritado, claro. Mas a forma como ele foi fazer esse desagravo, né, ele queria que se ardesse ali o dano moral que ele ia pedir. Ele queria lavar a honra dele. Mas ele errou, né? Esse foi o problema. Sim, porque o casamento, né, quando nós temos existe o casamento pela autoridade eclesiástica, que pode ser o casamento constitucional da habilitação póstuma, ou que tem que se levar ao cartório futuramente. Né? E nós está no prazo também para pedir anulação, sem problema algum. É que aqui não seria um... Oi? Mesmo no cartório dá. Existe um lapso existe. curto, existe um lapso Até existia no Código Civil anterior, até 2002, no artigo 178, né, a anulação do casamento quando o homem descobria que a mulher havia sido desvirginada. Era um ranço ainda machista, né, que teve um jogador de futebol bem conhecido... Existe no Código Canônico até hoje. Uma das formas do Código Canônico, aquela tal história da igreja, até que a morte separe, no Código Canônico, se ficar comprovada esta colocação que o doutor Cabezão fez, a igreja anula o casamento. Aí, então, de forma eclesiástica, ainda existe ordenamento jurídico. Porque isso seria faltar com a verdade com outra pessoa. A pessoa sempre acreditou que a outra estava se guardando e descobriu que não. Né? Teve um jogador muito famoso aí que, há cerca de 6 anos atrás, ele se casou e logo após o casamento foi visto nos treinos. A imprensa caiu em cima, mas quando você não está lua de mel, né? E ele, não, mas o time está precisando, né? O professor me chamou, né? O técnico, né? O professor me chamou, papapá. E a imprensa começou a ficar em cima dele, o time perdeu, ele então, com aquela cobrança dos repórteres, pô, você não foi no lua de mel, o time perdeu, não sei o quê, ele não aguentou a pressão e chegou e falou, só está acontecendo zica na minha vida, eu estou anulando meu casamento, porque ela não era isso, e começou, né, e já era uma questão que não valia. Gente, já é difícil achar a mulher ideal, ainda vou ficar preocupado se ela é de leão, se é virgem, sagitário. E se a moda pega, a mulher também quer isso, ninguém vai ser feliz na vida, não é verdade? Então para, então isso não existe mais, o novo código acabou com isso de vez, e já na prática o Poder Judiciário não estava mais aceitando isso, né? Bom, então aqui, gente, quando nós falamos do último requisito para o dano moral, é importante que a dor seja agravada com vexame social. Todos viram, veja, não é só a pessoa falar para outra, olha, não dá mais, né? Ele terminou na frente de todo mundo, ele ridicularizou, ele constrangeu, humilhou, vexou. Então, esse tipo de situação enseja o dano moral, ok? Aqui, por exemplo, um caso. Apelação civil, responsabilidade civil, dano moral, promessa de casamento, ruptura injustificada de noivado às vésperas da realização da cerimônia, ausência de motivo justo, lesão às honras objetiva e subjetiva configuradas, responsabilidade, culpa do réu pelo rompimento, imprudência verificada. Aí vai lá mais à frente, desrespeito do princípio da boa-fé, valor da indenização fixado exageradamente, necessidade de readequação. Aí eles colocam.
em que pese a possibilidade de rompimento de noivado até o momento da celebração das núpcias, existindo evidente promessa de casamento e ruptura injustificada do compromisso, que acarreta dano às honras objetiva e subjetiva da noiva, certa é a incidência do Instituto da Responsabilidade Civil com a consequente imposição de indenização. Importante falar, eu não sei se eu comentei aqui do Paraguai. O Paraguai, por exemplo, ele tem uma interpretação de que todo rompimento de noivado ou namoro dá dano moral. Então, cuidado os garotos que vão se relacionar com uma paraguaia, todo rompimento dá dano moral. Por quê? É uma questão histórica. O Paraguai foi dizimado com a Guerra do Paraguai, mataram todos, praticamente toda a população masculina, e ele acabou se tornando cenário de sexo fácil. Muitas pessoas iam lá, uma cidade cheia de mulheres carentes, e o pessoal chegava cheio de promessas, né, depois sumiam, deixavam as mulheres grávidas, em situação pior do que já estavam. Então, o judiciário de lá aplica cotidianamente dano moral. Em Portugal, uma vez comprovando que existe promessa por escrito, convite de casamento, né, existe uma mensagem, a pessoa pode pedir dano moral não só para o outro que terminou, mas para a pessoa que ensejou o fim. Então, por exemplo, foi o amigo que falou, não, antes de casar, deixa eu te apresentar para umas amigas minhas, meu. Ele paga dano moral junto. A pessoa terminou o namoro para ficar com outra, a outra vai pagar também. Então, em Portugal, há uma solidarização da responsabilidade civil, tá, no caso do dano moral. Bem, mas falamos aqui sobre o fim, né? Vamos agora ver os contratos, já na parte final. Prometo que eu não vou me alongar muito para não cansá-los. Ninguém nasceu para viver sozinho, né, minha gente? Então, nós sabemos que, por mais que estejamos hoje separados de um grande amor, às vezes acontece na nossa vida surgir aquela pessoa especial, aquela pessoa que nos completa, que nos deixa feliz, né, Rui? Muito bem. Nesse sentido, nós temos hoje Eliezer Sebo, como eu comentei, a colega está perguntando aqui, só para que saia na filmagem, né? Como fica a situação, como é que ficou a situação do noivo que terminou o relacionamento na festa, expondo fotos do padrinho com a noiva? Houve entendimento de que a ofensa ocorreu entre quatro paredes e o desagravo foi público. Então, a retaliação dele, a infidelidade cometida causou muito mais transtorno do que o ato originário. Nesse sentido, é ele que tem que reparar. Ele tem direito aos danos materiais, enquanto assim, dividir com ela os gastos da festa e tudo mais, mas danos morais ele não tem direito, muito pelo contrário, quem teria direito seria ela. A famosa aplicação que o tiro saiu pela culatra. Muito bem. Caramba. O colega está falando que isso aconteceu esse episódio? Que foi na Nossa Senhora do Brasil, que o coral, inclusive, era o Bacarelli, que era uma festa suntuosa. Vamos parar para que se a gente falar mais um dado aqui, quem fica complicado somos nós. Aí a pessoa está aqui, eu fui o noivo. Eu vi o tema da sua palestra. E resolve porque... Vou parar agora, hein? Muito bem, obrigado, viu? Bom, como eu estou falando para vocês, nós não nascemos para ficar sozinhos, né? E isso já se tornou um negócio. Então, até mesmo o comércio, ele impulsiona, muitas vezes perto do Dia dos Namorados, a passeata do sem namorado, né? Nós temos hoje sites que fazem aproximação de casais,
promessas de videntes, de trabalhos para recuperar o amor perdido, né? Eu até coloquei para vocês, houve uma passeata, né, em 2009 e 2010, dos Sem Namorados, no dia 29 de maio, né? E em 2009 e foi no dia 29 de maio do ano passado e dia 17 de maio em 27 de maio em 2010 e 17 de maio em 2009. E criaram, então, até o site do movimento dos Sem Namorados, né? Que procura, então, aproximar as pessoas que estão procurando ali um par ideal. Vocês veem até em propagandas, em revistas, né? Ali promessas, amor, resolve em 24 horas, trago a gamada e amarrado aos seus pés, faço o que os outros só prometem, aqui é obrigação de resultado, né? Então, até mesmo na China, vocês vão ver que existe lá a Feira dos Solteiros, em que se imprimem vários currículos da pessoa, quanto que ela recebe, o que ela gostaria de oferecer, e as pessoas... Isso aconteceu, inclusive, no dia 26 de fevereiro, agora, nós tivemos a última edição dessa Feira dos Solteiros, para que as pessoas pudessem se correlacionar. Aliás, os chineses foram à justiça contra o filho único também, né? Estão ali se rebelando contra o sistema. Então, essa questão realmente da exploração do amor, ela vem se proliferando em todas as comunidades, os espaços virtuais, desde Twitter, Facebook, né, Orkut, e assim por diante, né? Eu até coloco aqui, lógico, em tom jocoso, cuidado com os relacionamentos virtuais, né? A gente escreve lá, gato sarado 21, fala para a gatinha manhosa 19. Pronto, amor, seu surfista bronzeado, musculoso, está aqui nu, pensando em você. O que você faz comigo, né? Quando vai ver ali, né? Muito bem. Bom, agora vamos falar sobre os contratos de corretagem matrimonial na era da sociedade de informação. Hoje são inúmeros sites que fazem aproximação. O site chavecme.com, esse aqui, o B2, né? Chat Namoro Brasil, Metade Ideal, Par Perfeito, Namoro Online, eu fiz uma pesquisa vasta, aondenamoro.com, Meu Desejo, Metade Ideal, romanceperfeito.com.br, Quero Namoro, e tem até Amor em Cristo. Porque Deus tem um plano especial para você. O primeiro passo é orar, o segundo procurar, né? Então, nesses locais, nós temos, obviamente, uma ficha para preencher, foto para postar, a gente procura aquela foto mais bacana, mesmo que seja de uns 10 anos atrás, né? A gente encaminha para passar a nossa melhor imagem. Mas no plano do direito vem as questões. Corretagem matrimonial é proibida? Aplica o CDC? Existe direito de arrependimento eficaz? Né? O artigo 49 do CDC diz que todas as aquisições, todas as contratações feitas pela internet, né, elas dão direito à pessoa de 7 dias de arrependimento. É o arrependimento eficaz, quando da prestação do serviço ou entrega do produto, né? Vícios e defeitos, como é que se dariam? Muito bem, vamos então apenas a essa situação, né, para esse contexto, para poder encerrar. Nada existe que proíba a corretagem matrimonial. Então, o Poder Judiciário já entendeu que é perfeitamente lícito o contrato de corretagem matrimonial. Aplica-se o CDC ou o Código Civil? Quanto à prestação do serviço, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Já foi reconhecido, inclusive, a vulnerabilidade do consumidor nos contratos de corretagem matrimonial. Nós temos direito de pedir indenização, porque eu estava procurando uma pessoa X e no perfil ela dizia que era o que eu queria. Na prática, eu descobri que ela não era. O site pode ser responsabilizado? Depende. Se foi o site que manipulou as informações, se a pessoa que eu vim procurando, na verdade, faz parte de um book, né, que o site arrumou só para atrair mais pessoas, não existem aquelas pessoas.
ela colocou um book de pessoas bonitas apenas para atrair outras que estavam carentes procurando por aqueles perfis. Se houve, portanto, qualquer desvio da informação originária para essas outras informações, doutor Humberto, volte para cá logo, viu? Nós podemos sim responsabilizar a agência de corretagem matrimonial. Caso contrário, a obrigação ela é de meio e não de resultado. A obrigação é apenas de aproximação de casais e não garantia de que eles vão dar certo e que vão ser felizes para sempre. Cabe arrependimento eficaz só para desistir do contrato que eu fiz. Eu não quero que fique mais a minha imagem. Não cabe, por exemplo, a responsabilidade pela pessoa que eu manifestei interesse em conhecer. Tá? Há, então, possibilidade de vícios e defeitos? Sim, quando o site manipula a imagem, quando ele manipula o cadastro, quando ele, portanto, faz uma maquiagem para convencer, para seduzir. Ok? Programa de televisão, mesma coisa. Às vezes a gente vai em programa de televisão, verifica, até que a gente... O Silvio Santos tinha um programa, hoje o Rodrigo Faro também tem, né? Se a pessoa vai lá para encontrar uma pessoa, se existe a ideia de que o negócio é sério, chega lá, é tudo uma farsa, né, figurante, pode haver sim a responsabilização. É que ninguém é bobo, né? Se tudo é uma grande brincadeira, avise-se logo, porque senão vai dar repercussão, tá? Finalizando, antes de abrir as perguntas, a Carta de Princípios do Comércio Eletrônico, que foi promulgada no ano passado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil e regulamentou como é que deve ser o comércio eletrônico, né, ela coloca para nós que todos os contratos eletrônicos, que são esses contratos que a gente fecha pela internet, né, eles têm que se observar o quê? O princípio da confiança, segurança da informação e da boa-fé contratual, que deverão persistir antes, durante e depois. Eu não posso deixar aberto a todo mundo que o Cabezon está procurando uma garota. Então, se um de vocês entra num site desse, eu não posso abrir isso para todos. Porque, de repente, vocês amanhã ou depois vão procurar um emprego e esse sujeito aí, acho que ele não se relaciona muito bem. Fica dando margem a comentários maldosos. Que ninguém está na tua pele, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Se você quer se valer desse serviço, é um serviço lícito. Use se quiser. Se vocês quiserem advogar para esse serviço, advoga, é um serviço lícito. Então, mas ela tem aproximação de homossexuais, e daí? Às vezes os melhores clientes que vocês vão ter na vida é um cliente homossexual, isso não tem nada a ver. Então, no comércio eletrônico, tá, hoje, vigindo essa carta de princípios, nós temos que zelar pelo sigilo, nós temos que zelar pela fidedignidade das informações prestadas. E diz ali a responsabilidade civil, né, ela pode sim incidir, com base no Código Civil, observar os valores da boa-fé, transparência e veracidade. Tem que ser verdade o que está falando. Terminando, diz aqui, na resolução de conflitos de consumo é reconhecida a vulnerabilidade do consumidor. O que é isso? Somos vulneráveis porque somos consumidores. Como assim? Ninguém pode viver aqui nessa plateia sem consumir. Eu não consigo, por mais expertise que eu tenha, prover para mim vestuário, remédios, shampoo, sabonete. Eu tenho que consumir. E às vezes vocês são pegos num determinado momento. Sábado à noite, estou já 2 meses sem namorada, não sei para onde ir. Como eu falei, estou fora do mercado. Aí aparece uma janelinha. Está solteiro? Está sozinho? Clique aqui e ache seu par perfeito. Eu vou lá e clico. E eu começo a ver que o negócio funciona. Recebi um e-mail depois de uma outra garota querendo me conhecer. Então, a vulnerabilidade significa o seguinte: eu preciso do mercado de consumo, muitas vezes, para poder ser feliz, para poder viver. Quem aqui pode ficar sem consumir roupa? Você não consegue nem emprego se você ficar com uma roupa demodê. Principalmente operadores do direito, que são vistos mais pelo rótulo, pela embalagem, do que pelo conteúdo. Você pode ser excelente. Se você chega lá com sapato furado, camisa furada, manchada, não vai pegar nada bem. Ou uma roupa toda estonada, desbotada, não vai pegar bem. As pessoas, infelizmente, olham o carro que a gente anda, a caneta que a gente usa. É uma hipocrisia? É. Eu concordo com vocês.
O colega tá falando que conheceu um colega que deu uma caneta já mais valorosa para a esposa para que ela mudasse a caneta. Infelizmente, quando a gente vai de ônibus num cliente, desça 2 pontos antes. Não desce na porta lá do estabelecimento dele, senão o sujeito fica olhando. Aí que era o dia do meu rodízio. Não fala nada. Você pode estar a maior pindaíba, você tem que falar que está tudo um máximo. Nós temos que vender a imagem do sucesso. Sempre. Sempre. Infelizmente. Né? Então, aqui terminando, as características que nós temos aqui presentes nos contratos de corretagem matrimonial são de que não há proibição e obrigação é de meio, não de resultado. Bom, só quero, nesse momento, agradecer a vocês pelo carinho, por terem vindo.